A pergunta: existe vida após a morte? É uma das mais antigas e fascinantes questões que a humanidade já se fez. Desde os tempos mais remotos, seres humanos têm se perguntado o que acontece depois da morte. E ao longo dos séculos, diversas crenças e teorias surgiram tentando explicar esse grande mistério. Algumas dizem que há uma vida eterna, outras falam sobre reencarnação, e ainda há os que acreditam que a morte é simplesmente o fim de tudo. Mas será que podemos realmente saber o que acontece após a morte? A ciência e a espiritualidade oferecem diferentes respostas, e aqui vamos explorar algumas das mais intrigantes provas e crenças sobre a vida após a morte. Muitas culturas, ao redor do mundo, possuem visões diferentes sobre o que ocorre após a morte. Para algumas religiões, como o cristianismo, o islã e o judaísmo, a vida após a morte é um conceito central. Essas religiões acreditam em uma vida eterna, onde as almas são julgadas e seguem para o paraíso ou o inferno, dependendo de suas ações em vida. Já outras crenças, como o hinduísmo e o budismo, acreditam na reencarnação, a ideia de que a alma renasce em outro corpo para continuar sua jornada de aprendizado. Mas será que essas crenças são mais do que apenas fé? Existe algum tipo de prova ou evidência que sugira que a vida após a morte é real? Uma das provas mais discutidas sobre a vida após a morte vem de relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM. Milhares de pessoas em todo o mundo afirmam ter vivido experiências extraordinárias enquanto estavam clinicamente mortas ou em estado de coma. Algumas dessas experiências incluem visões de túnel de luz, encontros com entes queridos falecidos, sensação de flutuar fora do corpo e até mesmo sentimentos de paz e amor absolutos. A ciência ainda não consegue explicar essas experiências completamente, mas os relatos são consistentes e numerosos o suficiente para questionar se realmente há algo mais após a morte. É claro que algumas explicações científicas, como a falta de oxigenação no cérebro, tentam justificar essas experiências, mas a verdade é que ninguém pode negar o impacto profundo que elas têm sobre aqueles que as vivenciam. Além das EQMs, outra evidência intrigante vem do campo da mediunidade. Ao longo da história, muitos médiuns alegaram ser capazes de se comunicar com os mortos. Embora a ciência não tenha comprovado que seja possível falar com os mortos, há uma enorme quantidade de testemunhos de pessoas que afirmam ter recebido mensagens de entes queridos falecidos, por meio de médiuns ou outras formas de comunicação espiritual. Esses relatos são poderosos e, para muitos, são provas de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para uma outra forma de existência. Claro, os céticos dizem que isso pode ser fruto da sugestão ou do desejo de se conectar com aqueles que se foram. Mas para os que acreditam, essas experiências fornecem uma forte sensação de continuidade após a morte. Por outro lado, existem também as teorias científicas que abordam o conceito da vida após a morte de uma maneira mais cética. Muitos cientistas afirmam que, quando morremos, a consciência simplesmente cessa e o corpo entra em decomposição, não deixando espaço para uma vida após a morte. Alguns neurologistas, como Sam Harris, argumentam que a consciência humana é um produto do cérebro e que, quando este para de funcionar, a consciência também deixa de existir. De acordo com essa visão materialista, a morte é o fim, e não há nada depois dela. Embora essa visão seja amplamente aceita no campo científico, ela não tem conseguido apagar a dúvida que muitas pessoas sentem sobre o que realmente acontece quando morremos. Mas o fato é que, apesar das explicações científicas e das crenças religiosas, ninguém realmente sabe o que acontece após a morte. Talvez nunca saibamos, mas isso não impede que continuemos a explorar essa questão com curiosidade. A vida após a morte, para muitos, oferece um consolo diante da perda e uma esperança de que há algo mais além deste mundo material. Para outros, a busca por respostas sobre a morte é uma maneira de compreender melhor a própria vida e o
que ela significa. A verdade é que, independentemente das crenças ou explicações, a morte continua sendo um mistério profundo que nos desafia a refletir sobre a nossa existência e o que vem depois dela. Para aqueles que acreditam, a vida após a morte é uma realidade. E para aqueles que não acreditam, a morte é apenas o fim de tudo. O que sabemos é que, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de fazer escolhas, criar memórias e deixar um legado que continuará a viver através das pessoas e das ações que tocamos. Se a vida após a morte realmente existe ou não, é algo que está além de nosso entendimento atual. Mas o mais importante é o que fazemos com o tempo que temos enquanto estamos vivos. A busca por respostas sobre a vida após a morte não é apenas uma questão filosófica ou religiosa. Ela está profundamente enraizada no desejo humano de encontrar um propósito maior. A incerteza sobre o que acontece após a morte nos faz refletir sobre o que realmente importa enquanto estamos vivos. Quando pensamos sobre o fim da vida, surgem inúmeras perguntas, algumas filosóficas, outras existenciais. Será que as nossas ações têm algum impacto depois da morte? Será que a alma continua a existir em alguma forma? Ou o fim de nossa existência física é, de fato, o fim de tudo o que somos? Além das experiências de quase morte e das alegações de comunicação com os mortos, outra área que tem alimentado o debate sobre a vida após a morte são as manifestações culturais e espirituais que surgiram ao longo da história. Diversas civilizações acreditavam em formas de vida após a morte, com conceitos como o mundo dos espíritos, o julgamento divino e a reencarnação. No Antigo Egito, por exemplo, a vida após a morte era vista como uma continuidade do que vivemos, com os egípcios acreditando que o corpo precisava ser preservado para que a alma pudesse continuar sua jornada. O julgamento de Osíris, onde o coração dos falecidos era pesado contra uma pena, representava o julgamento da alma e sua entrada no além. Na Índia, a crença na reencarnação é central nas tradições hinduístas, budistas e jainistas, onde a alma é vista como imortal e passa por várias existências até atingir um estado de iluminação ou moksha. Para essas religiões, a morte não é o fim, mas uma transição para outra vida, uma oportunidade de evoluir espiritualmente. A ideia de que nossas ações, karma, influenciam nossa próxima vida está profundamente arraigada nessas filosofias, e para muitos, isso oferece uma explicação para as desigualdades e sofrimentos vistos no mundo. Embora essas visões religiosas e espirituais ofereçam uma explicação reconfortante sobre o que acontece após a morte, elas ainda são uma questão de crença. E para aqueles que buscam respostas mais concretas, a ciência continua sua busca. Os avanços na neurociência, na física quântica e na psicologia tentam entender a natureza da consciência e se ela pode de alguma forma sobreviver à morte do corpo. A ciência tem se esforçado para compreender a consciência humana, mas ainda não consegue explicar completamente sua origem e o que acontece com ela após a morte. As teorias científicas mais materialistas sustentam que a consciência é um produto do cérebro e que quando o cérebro morre, a consciência também se extingue. Essas explicações são confortantes para aqueles que acreditam que a morte é um fim definitivo e que a vida é simplesmente uma coleção de experiências biológicas que terminam com a morte. No entanto, há cientistas, como o físico Roger Penrose e o neurocientista Sam Parnia, que sugerem que a consciência pode ter aspectos que transcendem o físico, algo que ainda não podemos compreender completamente. Para esses estudiosos, a consciência pode ser uma propriedade do universo, algo além da biologia do cérebro. Entre as questões mais debatidas está a ideia de que, mesmo que não haja uma prova empírica da vida após a morte, a experiência humana de amor, conexão e significado pode apontar para algo além da morte. A memória das pessoas que amamos e que partiram, as lições que aprendemos com elas, continuam a nos impactar e moldar nossas vidas. Para muitos,
O legado de uma pessoa, sua energia, suas ações e suas ideias continuam a viver após sua morte, como se de alguma forma a morte não fosse capaz de apagar tudo o que uma pessoa representou. Ainda assim, o mistério da morte permanece. Cada cultura, cada religião, cada indivíduo tem sua própria forma de encarar a morte e a vida após ela. Para alguns, a vida após a morte é uma forma de consolo diante do sofrimento da perda. Para outros, a ausência de provas definitivas é um obstáculo para a crença, e eles preferem aceitar a morte como um fim absoluto. No entanto, é importante lembrar que a vida após a morte, seja ela uma continuidade espiritual, uma reencarnação ou uma transição para uma outra forma de existência, também é uma questão de como escolhemos viver enquanto estamos aqui. A consciência da morte pode nos impulsionar a viver com mais intensidade, a focar no que realmente importa e a valorizar as relações que construímos. Independentemente de acreditarmos ou não na vida após a morte, o que realmente conta é a forma como tocamos a vida dos outros, como nos dedicamos às nossas paixões e ao nosso crescimento. A incerteza sobre o que vem depois da morte nos lembra que devemos viver plenamente agora, aproveitar cada momento e buscar fazer o bem, pois, independentemente de qual seja o nosso destino final, a maneira como vivemos é o que deixa uma marca duradoura no mundo.